Dalva segurava a tesourinha de bordado, a mesma que a mãe usara a vida inteira. As mãos tremiam ao descosturar a barra do vestido de noiva. Aquele vestido amarelado pelo tempo que a mãe jamais deixara ninguém tocar. E foi ali, entre os fios apodrecidos e o cetim gasto, que ela sentiu o papel. Um papel dobrado, escondido havia mais de 20 anos, esperando por aquele exato instante para contar a verdade que a mãe carregava em silêncio havia tanto tempo. Mãe, ela sussurrou, com a voz embargada. O que a senhora escondeu de mim? Ela ainda não sabia, mas naquele pedaço de tecido gasto estava escrita a história de uma injustiça de 20 anos. E também a prova de que o amor de sua família tinha sido maior do que qualquer mentira que tentaram construir em cima dele, no sítio das Acácias, uma pequena propriedade de terra vermelha e pomar fértil. Zulmira era conhecida como a moça mais alegre da região. Filha de um lavrador humilde, cresceu costurando ao lado da mãe, aprendendo desde cedo que o trabalho das mãos podia sustentar uma casa inteira e sonhando com o dia em que teria sua própria família, cheia de risadas e fartura. Esse dia pareceu chegar quando Deus Det, filho mais velho do fazendeiro Salustiano, se apaixonou por ela numa festa de colheita. Deus Det era diferente do irmão mais novo, Anísio. Enquanto Deus Det trabalhava a terra com as próprias mãos e tratava os empregados como família, dividindo até o último saco de farinha nos anos ruins. Anísio vivia contando moedas e medindo tudo pelo tanto que valia, sempre desconfiado de que estava recebendo menos do que merecia. Quando Salustiano ficou muito doente e já não tinha mais forças para tocar a fazenda, deixou a terra dividida de boca para os 2 filhos. Mas só havia começado o processo de escritura formal em nome de Deus Det, que era quem cuidava de tudo. Havia anos e conhecia cada palmo daquele chão. Faltava apenas registrar o documento no cartório da vila vizinha, uma viagem de 2 dias a cavalo, que Deus Det vinha adiando por causa da colheita. Foi nesse meio tempo que Deus Det e Zulmira se casaram. A festa foi simples, debaixo do jequitibá do quintal, com direito à sanfona, quitutes levados pelas vizinhas e promessas sussurradas ao pé do ouvido. Zulmira usou um vestido que ela mesma bordou, ajudada pela costureira mais antiga da vila, Dona Efig, Nia, uma mulher de mãos firmes e coração ainda mais firme, que tinha visto nascer quase todo mundo daquelas redondezas. Na véspera do casamento, Deus Det procurou Dona Efigênia a sós, no fundo do quintal, enquanto os últimos convidados já se despediam. Preciso lhe pedir um favor que não pode sair dessas 4 paredes, ele disse, entregando um papel dobrado, ainda com um cheiro de tinta fresca. É a escritura provisória da terra, assinada por mim e por 2 testemunhas, esperando o registro oficial. Meu irmão anda estranho, falando coisas de dinheiro que não me agradam, perguntando demais sobre os limites do terreno. Quero que esse papel fique guardado onde ninguém vai procurar, até que eu mesmo possa registrar tudo direito. O senhor está com medo de quê, seu Deus Det? Perguntou Dona Efigênia, séria. Medo de que meu irmão arrume um jeito de tomar o que não é dele, enquanto eu ainda não resolvi o papelório, ele respondeu, olhando para a casa iluminada. Prefiro prevenir, Dona Efig? Nia, sem fazer mais perguntas, passou a noite em claro e costurou o documento dentro da barra do vestido de noiva, entre o forro e o cetim, com pontos tão bem feitos e tão parecidos com o resto da bainha, que ninguém jamais desconfiaria de que ali havia algo além de linha e tecido. Só eu, você e Deus sabemos disso, ela disse a Zulmira. Dias depois, guarde esse vestido como se fosse a coisa mais preciosa que você tem. Filha, o medo de Deus Det não era infundado. Poucas semanas depois do casamento, uma febre forte, dessas que corriam de casa em casa naquele tempo, derrubou Deus Det na cama por dias. Anísio
aproveitando o momento de fraqueza do irmão e a confusão que a febre alta deixava na cabeça dele. Chamou um curandeiro de fora, dizendo a todos que era o único capaz de tratar aquele tipo de mal, e insistiu em levar Deusdete para cuidados especiais numa cidade distante, longe da vila, sob os cuidados de gente de sua confiança. Zulmira, desesperada e ainda muito jovem, confiou no cunhado, sem imaginar que aquilo era o início de um plano maior. Assim que Deusdete foi levado, ainda febril e sem forças para reagir, Anísio espalhou pela vila que o irmão tinha piorado muito durante a viagem e que, por segurança, ficaria internado por tempo indeterminado, longe dali, sem visitas, até se restabelecer de vez. É melhor você não se apegar a esperanças. Zulmira, disse Anísio, com falsa pena no rosto. Segundo o que me contaram, ele pode nem lembrar de você direito quando voltar. Essa febre já destruiu a cabeça de muita gente por aí. Enquanto isso, longe da vila, Deusdete de fato lutava contra os efeitos da febre, entregue aos cuidados de um homem pago por Anísio, que o mantinha isolado, alimentado o suficiente para sobreviver, mas sem meios de mandar qualquer notícia para casa. Por um bom tempo, tonto e confuso, Deusdete mal conseguia se lembrar do próprio nome direito, e o homem contratado por Anísio tratava de reforçar, sempre que ele parecia lúcido, que sua família não perguntou mais por você e que era melhor recomeçar a vida sozinho. Mais pra frente, quando as forças voltassem, de volta ao sítio das acácias, sem marido, sem notícias e grávida de poucos meses, Zulmira foi pressionada por Anísio a assinar documentos que, segundo ele, só regularizavam a administração da terra, enquanto Deusdete não voltava. Sem entender bem do que se tratava e confiando ainda no cunhado, ela assinou, sem saber que aquilo selava o registro da fazenda inteira em nome de Anísio. Meses se passaram sem qualquer notícia real de Deusdete, cansado de esperar um retorno que Anísio garantia que não devia mais ser esperado, e pressionado a desocupar a casa principal para os próprios planos de Anísio, Zulmira, já com a filha pequena no colo, decidiu se mudar para a vila vizinha, arrumar trabalho como costureira e recomeçar a vida por conta própria, guardando o vestido de noiva no fundo do baú, junto com a esperança cada vez mais fraca de que um dia teria respostas de verdade sobre o que realmente tinha acontecido com o marido. Dalva cresceu ouvindo apenas que o pai tinha adoecido cedo e precisado se mudar para tratamento, e que por circunstâncias que a própria mãe dizia não entender direito, nunca mais tinham tido notícias dele. Nunca soube dos detalhes completos, porque toda vez que perguntava, via os olhos da mãe se encherem de uma tristeza que ela, criança, não sabia nomear. Mãe, o meu pai vai voltar um dia? Perguntou Dalva, ainda menina, sentada no chão, enquanto a mãe costurava a luz de lampião. Eu não sei, minha filha, respondia Zulmira, sem tirar os olhos da costura, a voz embargada. Mas guardo esperança todos os dias, e guardo esse vestido também, porque um dia você vai entender por que ele importa tanto. O que Dalva sabia, e sabia bem, era que aquele vestido no baú era sagrado, não podia ser tocado, não podia ser vendido, nem nos anos de maior aperto, quando faltava até farinha em casa. Os anos passaram, Zulmira envelheceu, o corpo cansado de tanto trabalho, debruçada sobre a máquina de costura. E quando Dalva já tinha 19 anos, a mãe teve um susto sério de saúde. Uma febre que a deixou de cama por semanas e preocupou a vila inteira. Numa das noites mais difíceis, com Dalva sentada ao lado da cama, segurando sua mão, Zulmira, ainda fraca, mas lúcida, fez a filha prometer uma coisa. O vestido, ela disse, com a voz fraca. Se algum dia eu não tiver mais forças para te contar tudo, promete que não vai vender esse vestido, nem descartar. Promete que vai guardar até entender por quê. Eu prometo. Mãe, disse Dalva, chorando ao lado dela, mas a senhora vai ficar bem. Vai me contar tudo com a própria boca. Eu sei que vai.
E para alívio de toda a vila, Zulmira se recuperou. Mais devagar do que gostaria, mas se recuperou. Ainda assim, mesmo depois de melhorar, ela nunca encontrou coragem de contar a história completa à filha, com medo de reabrir uma dor antiga demais para as duas, e o vestido continuou guardado, intocado, no fundo do baú, esperando o dia certo, que Zulmira sempre adiava. Alguns anos se passaram. Dalva havia se tornado a costureira mais requisitada da vila, herdeira do talento e da paciência da mãe, que agora, já mais idosa, ajudava sentada, ensinando pontos novos e descansando mais do que antes. Suas mãos conheciam cada tipo de tecido, cada segredo de um bom acabamento, mas nunca mais tinham tocado no vestido de noiva, guardado no fundo do baú, exatamente como prometera naquela noite difícil. Vivia com a mãe numa casa pequena e bem cuidada, sustentando as duas do próprio trabalho, respeitada por todos, mas com o coração ainda fechado, depois de um noivado desfeito, anos antes, que a deixara desconfiada de promessas de homem. Foi numa tarde de entrega de encomendas que ela conheceu Vicente, um rapaz sério e de fala mansa, que trabalhava como auxiliar no cartório da cidade, ajudando a organizar registros antigos de terras da região, empilhados havia décadas em armários de madeira. Vicente tinha crescido sob os cuidados de um tio ferreiro, que lhe ensinara o valor do trabalho honesto e da palavra cumprida, e via em Dalva a mesma força tranquila que ele admirava desde criança. A senhora costurou isso com muito cuidado, disse Vicente. Na primeira vez que foi buscar uma encomenda de roupa remendada para o tio, dá pra ver que não é só trabalho, é carinho. É a única coisa que sei fazer direito, respondeu Dalva, sem imaginar que aquela conversa simples seria o começo de tudo. O namoro cresceu devagar, como as coisas boas costumam crescer, entre visitas nos domingos, conversas na porta de casa e pequenos gestos de atenção que foram, aos poucos, derrubando as desconfianças antigas de Dalva. Vicente pedia sempre a opinião dela antes de qualquer decisão importante e nunca levantava a voz, nem mesmo quando discordavam. Você não precisa ter medo de confiar em mim, ele disse certa vez, quando ela hesitou em contar sobre o namoro desfeito no passado. Eu não sou homem de prometer o que não posso cumprir. Dalva, acostumada a cuidar de tudo, da mãe e da casa, sozinha havia anos, aprendeu aos poucos que dividir a vida com alguém não era fraqueza, era descanso. Quando ele pediu Dalva em casamento, debaixo de um pé de manga, na praça da vila, com um anel simples, comprado com meses de economia, ela não teve dúvidas. Vou usar o vestido da minha mãe, ela disse, ainda emocionada, segurando as mãos dele. Promete guardá-lo. E acho que chegou a hora de entender por que ele sempre foi tão importante para ela. O vestido, porém, precisava de ajustes. Décadas dentro do baú tinham deixado o tecido rígido e um pouco amarelado, e o comprimento não servia mais no corpo de Dalva, mais alta do que a mãe fora na idade dela. Numa noite calma, sentada à luz de lampião, ao lado da mãe, que tricotava por perto, Dalva começou a descosturar a barra com cuidado, pensando em cada ponto que a mãe, e sem que ela soubesse, Dona Efigênia haviam dado ali tantos anos antes. Foi então que sentiu, entre os dedos, algo rígido demais para ser apenas o forro de sempre. Um volume fino dobrado, escondido entre duas camadas de tecido, no exato meio da barra. Mãe, disse Dalva, o coração disparado, tem uma coisa aqui dentro. Zulmira largou o tricô na hora, os olhos arregalados, e se aproximou devagar, quase sem acreditar, com cuidado, como quem manuseia algo frágil demais para o mundo. Dalva abriu os últimos pontos e tirou de dentro da barra um papel amarelado, dobrado em 4 partes, quebradiço pelo tempo, quase se desfazendo nas pontas. Zulmira levou as mãos à boca, reconhecendo na hora do que se tratava. Meu Deus, ela sussurrou. Eu sabia que existia. Seu pai tinha me contado na véspera do casamento, mas nunca imaginei que fosse encontrar isso de novo.
depois de tantos anos. E desse jeito, era uma escritura. O nome de Deus Det, escrito com letra firme, junto ao nome de 2 testemunhas e a descrição exata das terras do sítio das Acácias, com selo e assinatura do próprio Salustiano, ainda em vida, reconhecendo a divisão entre os 2 filhos. Mãe, disse Dalva, com a voz tremendo, a senhora nunca me contou tudo direito sobre o meu pai. Acho que chegou a hora. E ali, sentadas as 2, à luz do lampião, Zulmira finalmente contou tudo o que sabia. A febre, a viagem forçada por Anísio, as histórias que ele espalhava sobre o estado do irmão, os documentos que ela mesma, sem entender bem, tinha assinado por confiar demais no cunhado, e a esperança que nunca tinha morrido de verdade dentro dela, mesmo depois de tantos anos sem notícia nenhuma de Deus Det. Eu nunca soube se seu pai ainda está vivo em algum lugar. Dalva, disse Zulmira, chorando. Anísio sempre dizia que era melhor eu não guardar esperança, que a cabeça dele tinha ficado ruim depois da febre, que ele talvez nem lembrasse mais de mim, mas uma parte de mim nunca deixou de acreditar que um dia a verdade ia aparecer. E olha, apareceu, bem aqui, na barra desse vestido. Quando finalmente conseguiu se recompor, foi a Vicente que Dalva procurou, no dia seguinte, levando o papel e contando tudo o que a mãe tinha revelado. Preciso que você me diga se isso ainda vale alguma coisa depois de tantos anos, ela disse. E preciso descobrir se meu pai ainda está vivo em algum lugar. Vicente leu o documento com atenção, examinou o papel, o selo, a caligrafia antiga, comparou mentalmente com outros registros que já tinha visto no cartório e ergueu os olhos para ela com uma mistura de espanto e determinação. Isso vale muito mais do que você imagina, ele disse. E se seu pai foi mesmo levado por um homem contratado por Anísio, deve haver algum registro de pagamento, alguma carta, algum rastro nos livros antigos do cartório da região vizinha. Vai ser difícil, Dalva, e vai levar tempo, mas eu vou te ajudar a procurar, custe o que custar. Dalva olhou para o vestido estendido sobre a cama, agora com a barra aberta, revelando o segredo que tinha atravessado uma geração inteira para chegar até ela. E depois olhou para a mãe, que a observava com uma mistura de medo e esperança nos olhos cansados. Minha mãe guardou isso a vida inteira com medo, ela disse. Finalmente, eu não vou fazer o mesmo. Vou atrás dessa terra e vou atrás do meu pai, nem que leve o resto da vida procurando. Dura que voltou, a luz o caminho, não foi fácil. Vicente, com cuidado para não expor Dalva e Zulmira a riscos desnecessários, começou a levantar discretamente os registros antigos do cartório, comparando datas, nomes e assinaturas, noite após noite. Depois do expediente, descobriu que o escrivão, que havia formalizado a posse de Anísio décadas antes, tinha sido afastado do cargo anos depois por outras irregularidades semelhantes em outras terras da região. O que abria uma brecha legal importante para contestar o antigo registro. Faltava, porém, a prova viva. Alguém que confirmasse a história por trás do papel e alguma pista sobre o paradeiro de Deus Det. Foi aí que Dalva se lembrou de um nome que a mãe mencionava raramente, sempre em voz baixa, como quem fala de algo sagrado, Dona Efig, Nia. Encontraram a idosa costureira morando com uma sobrinha, na casa mais simples do outro lado da vila, os olhos já cansados pelo tempo, mas a memória ainda afiada como agulha nova. Quando Dalva mostrou o vestido e contou a história, os olhos da velha se encheram de lágrimas. Eu costurei esse documento com essas mãos, ela disse, segurando o tecido como quem reencontra um pedaço do próprio passado. Seu pai me pediu em segredo, na véspera do casamento, com medo do irmão. Sempre desconfiei que Anísio tinha feito alguma maldade quando espalhou aquela história de tratamento longe. Mas nunca tive provas. Só a certeza no peito de que aquilo tudo cheirava mal. A senhora não tem culpa nenhuma, disse Dalva, abraçando-a com força. Agora eu preciso da senhora para nos ajudar a provar tudo isso diante da lei. E quem sabe, encontrar meu pai com o testemunho de Dona Efigênia. A análise da escritura original
e as irregularidades encontradas no antigo registro, Vicente conseguiu, com muito custo e algumas noites sem dormir, abrir um processo formal para reivindicar a posse legítima das terras em nome de Dalva, filha e herdeira de Deusdete. Ao mesmo tempo, revirando velhos livros de pagamento de um antigo cartório vizinho, ele encontrou o registro de uma quantia paga por Anísio, anos atrás, a um homem de outra cidade, descrito como cuidador, o que confirmava parte da história contada por Zulmira. Seguindo esse rastro, com paciência e cartas trocadas entre vilarejos, Vicente conseguiu localizar a cidade para onde Deusdete tinha sido levado, e para a surpresa e alegria de todos, descobriu que Deusdete estava vivo. Depois da febre, tinha realmente passado um bom tempo confuso e sem memórias completas, exatamente como Anísio tinha planejado. Mas aos poucos, com o passar dos anos, a lembrança tinha voltado. Tarde demais para ele saber como retornar sozinho, sem dinheiro e acreditando, por causa das mentiras que ouvira do cuidador pago por Anísio, que a própria família não queria mais notícias dele. Vivia desde então trabalhando numa pequena marcenaria, sustentando-se sozinho, guardando a lembrança da esposa e uma filha que nunca tinha visto crescer, sem coragem de acreditar que ainda teria lugar na vida delas depois de tanto tempo. Quando Vicente e Dalva chegaram até ele, contando toda a verdade, Deusdete não conseguiu conter as lágrimas. "Eu pensei que vocês tinham me esquecido", ele disse, a voz embargada. "Cheguei a pensar em voltar várias vezes, mas o medo de ser rejeitado, depois de tanto tempo, sempre foi maior do que a coragem." "Ninguém te esqueceu, pai", disse Dalva, chorando e abraçando um homem que só conhecia por histórias. "Minha mãe guardou esperança a vida inteira, mesmo sem saber ao certo do que, o reencontro entre Deusdete e Zulmira. Semanas depois, foi um dos momentos mais emocionantes que a vila já tinha visto. Nenhuma palavra parecia suficiente diante de tantos anos perdidos. Então os dois apenas se abraçaram por um longo tempo, em silêncio, enquanto Dalva observava ao lado. Finalmente, entendendo o peso e o tamanho do amor que sua mãe tinha guardado durante todos aqueles anos, com Deusdete de volta, vivo e são, o processo contra Anísio ganhou ainda mais força. Diante das provas reunidas, do testemunho de Dona Efigênia, dos registros encontrados por Vicente e principalmente do próprio Deusdete, vivo, contando com suas próprias palavras o que tinha vivido, a justiça reconheceu a escritura original como válida, anulando o registro fraudulento feito por Anísio décadas antes. O sítio das Acácias voltou, por direito, à família de Deusdete e Zulmira, diante de todos reunidos debaixo do mesmo jequitibá, onde Deusdete e Zulmira haviam se casado tantos anos antes. Anísio, já um homem mais velho e curvado pelo peso da própria consciência, não teve como negar o que tinha feito. "Eu tirei anos preciosos da vida do meu próprio irmão e da família dele", disse Anísio, com a voz embargada, os olhos marejados pela primeira vez em décadas diante de todos. "Fiz isso por ganância, e não sei se um dia vou merecer o perdão de vocês, mas peço, do fundo do que ainda resta de bom em mim." Deusdete, depois de um longo silêncio, se aproximou do irmão. "Perdi anos que não voltam mais", ele disse, a voz firme, mas sem raiva. "Mas prefiro gastar o tempo que me resta reconstruindo, não guardando ódio. Você pode continuar morando aqui, se estiver disposto a viver com honestidade daqui para frente." Meses depois, Dalva e Vicente se casaram debaixo do mesmo jequitibá, com o vestido de noiva da mãe, agora sem o papel escondido na barra, mas com os pontos refeitos por Dona Efigênia em pessoa, orgulhosa e emocionada de fechar, com as próprias mãos, o ciclo que ela mesma ajudara a abrir tantos anos antes. Deusdete, vivo e presente, teve a honra de levar a filha até o altar, algo que nunca imaginou que teria a chance de viver, e Zulmira, ao lado dele,
Segurava sua mão como se tivesse medo de perdê-lo de novo. Antes de entrar para a cerimônia, Dalva parou um instante ao lado da mãe, olhando para o céu claro daquela tarde. A senhora conseguiu, mãe, ela disse, com um sorriso entre lágrimas. Guardou segredo, guardou medo, guardou esperança. E no fim, guardou a família inteira também. Zumir apertou a mão da filha, olhando para Deusdete de longe, sorrindo. Guardei porque nunca deixei de acreditar que um dia a verdade ia voltar para casa. Ela respondeu. Assim como seu pai voltou, essa história nos lembra que nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é a forma mais difícil de amor que existe, a de continuar esperando. Mesmo sem provas, mesmo sem certeza, carregando uma esperança que dói guardar. Zulmira não escondeu a verdade, porque quis enganar a filha. Escondeu porque não teve no seu tempo todas as respostas para explicar uma dor tão grande. E ainda assim, com fé de que um dia a verdade encontraria seu caminho, ela guardou, geração após geração, até que as mãos certas estivessem prontas para reabrir aquela barra e trazer de volta tudo o que parecia perdido para sempre. Quantas vezes desistimos cedo demais de uma esperança, sem imaginar que a resposta ainda pode estar a caminho, escondida em algum lugar que ainda não tivemos coragem de procurar? Quantas famílias, separadas por mentiras e por ganância alheia, ainda podem se reencontrar se alguém tiver a coragem de puxar o primeiro fio da verdade? Fica a reflexão de hoje. A justiça pode demorar, mas raramente esquece de vez. E o amor verdadeiro, mesmo guardado em silêncio por 20 anos, dentro da barra de um vestido contínuo a bibo, esperando a hora certa de reunir quem um dia foi injustamente separado. Se essa história tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários o que você mais sentiu. E se já viveu ou ouviu falar de algum reencontro de família parecido com esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas histórias. Porque toda semana tem uma nova esperando por você aqui. Até a próxima história.